amigos, prontos para mais um papo sobre direito ambiental? Bem-vindos ao nosso curso, um curso produzido aqui na Terra da Liberdade. Eu sou Fabiano Verli e as informações sobre mim vocês podem ter no site do CNPq. Tudo certo? Então vamos lá. Nosso encontro hoje, vocês sabem, tratará de penas criminais sobre pessoas jurídicas em matéria ambiental. Eu já havia falado isso no vídeo anterior. Terminei a aula anterior falando que não concordo nem com a mera existência de possibilidade de uma pessoa jurídica ser apenada criminalmente. Digo o porquê de pensar assim. Tudo bem? A gente hoje vai tratar disso. É preciso inicialmente dizer que este cara aqui que vos fala para vocês, é adepto de uma corrente de pensamento filosófico chamada pragmatismo. Dê uma olhada depois nisso. Em linhas gerais, o pragmatismo se caracteriza por não trabalhar com verdades científicas absolutas. Tá? Esse é o seu centro. E encontradas essas verdades fora dos objetivos próprios do ser humano, que é o único ser que nós sabemos que pensa coisas mais sofisticadas. Assim, todo conhecimento e toda instituição tem um motivo, uma finalidade, ainda que enganosa, ainda que temporária, podendo ser abandonada daqui a 5 minutos. Por isso o direito, com D minúsculo, ou seja, a ordem jurídica, é uma realidade que é basicamente criada pelo homem para servir a ele, e não o contrário. O direito com D maiúsculo, que é a ciência do direito, também é criação humana e também serve ao homem. Essa é a sua razão de existir, pois o homem a criou, e não ela que criou o homem. Por isso, não é a ciência do direito que deve ser servida, mas ela, isto sim, deve servir a quem a criou, o homem. Este é o primeiro ponto, gente. Ciência do direito que atrapalha mais do que ajuda é má ciência e deve ser trocada por outra que mais ajude do que atrapalhe. Isso, claro, dentro de uma concepção pragmática, que é a que eu adoto. Partindo dessa concepção, já abordo o segundo elemento que compõe o meu pensamento a respeito dessa questão aí referente à minha convicção sobre essa apenação criminal das pessoas jurídicas. Ela só atrapalha o direito e a ciência do direito. Ela quer fazer passar por nossa goela abaixo o fato de que milênios de aplicação de normas penais à carne, ao corpo das pessoas, como uma última ratio, não tem qualquer importância. Esses milênios não importam. Esse fingimento, e é uma ficção inútil, de que o direito penal não tem a ver umbilicalmente com o corpo, e eu repito, o corpo humano, despreza todo um edifício teórico de milhares de anos em que a punição mais drástica, a mais terrível e a mais forte recai sobre o próprio indivíduo infrator de normas que a sociedade considera e considera mesmo essenciais. Ora, o direito penal não é mais humano, não é o mais humano dos ramos do direito à toa. Ele lida com a nossa carne, com os nossos olhos, nossa cabeça, nosso andar ou não andar, nosso ir ou não ir. Quem está preso não vai a lugar nenhum. Nossa convivência humana ou a ausência dela, quem está numa solitária ou no RDD. Não é à toa que o direito penal pode ser, por isso, o mais desumano dos ramos do direito. Ou seja,
quando aplicado erroneamente. É de arrepiar um inocente preso. Assim, pegando o gancho da inutilidade dessas teorias, digo que essa teoria moderna, bem entre aspas, só atrapalha, mexendo a areia do fundo do rio, turvando a água que passou ali por milênios, sem ajudar em nada, sem esclarecer nada, sem reforçar em nada o sentimento de justiça, sem ajudar em nada a ecologia, mas trazendo perplexidade, confusão e até situações, me permitam dizer, ridículas, como é o mero pensamento sobre uma sociedade anônima de algemas, num camburão, e proibida de frequentar, sei lá, zona boêmia. Não? Imagina lá, uma SA, Sociedade Anônima, que vai num camburão. Qual o sentido disso? Isso fere as nossas mínimas noções de razoabilidade. Qualquer leigo entende o ridículo dessa situação. Palavra sai fácil da boca. Até papagaio fala. Então a gente pode dizer, tal empresa está realmente respondendo a um processo criminal. Até papagaio fala. Mas tem algum sentido isso? Isso não torna a todos nós, operadores do direito, pessoas ridículas frente à mais simples e leiga das pessoas? Sim, a gente tem que ter um pouco de senso do ridículo, um pouco de noção. Assim, se num primeiro momento me filiei ao pensamento filosófico, segundo o qual a teoria só presta quando ela é de fato algo que presta para alguma coisa, nesse segundo momento eu digo, a teoria da criminalização das pessoas jurídicas é uma bela perda de tempo e saliva. As pessoas que defendem essa teoria são bem intencionadas. Acham que colocar as pessoas jurídicas simbolicamente na cadeia reforça a defesa dos valores ambientais, por exemplo. Não é o que a prática tem mostrado, contudo, pois nada indica que os crimes ambientais diminuíram ou deixaram de crescer por conta dessa aberração. Até que se tivesse dado certo, vá lá, mas não deu. A razão é simples. A suposta e ilusória pseudocriminalização das pessoas jurídicas é farsesca, na medida em que as tais penas criminais, e eu encho a expressão de aspas, não são mais do que penas cíveis de teor basicamente administrativo. É uma farsa. O direito administrativo já faz isso há mais de um século. Não há sentido em reinventar a roda quadrada. Mas não é só, não, meus amigos. Tem mais. Vamos para o terceiro elemento que justifica se afastar dessa ideia esdrúxula. Como decorrência dessa visão menos modernosa do direito, dando-se mais valor a uma longa tradição, que é o que eu defendo, bem como ao bom senso, muitos juristas, e humildemente concordo com eles, chamam atenção para o fato de que a responsabilidade penal da pessoa jurídica, eu quero dizer, é totalmente incompatível com a nossa velha conhecida, a teoria finalista, que todos nós conhecemos e que é adotada aqui no Brasil. Como falar de responsabilização penal sem consciência, sem dolo, sem vontade, sem humanidade? Como diz Savigny, as pessoas jurídicas são ficções, palavra que tem a mesma raiz de fingimento. Elas não são gente, pelo amor de Deus. Elas são equiparadas a pessoas de carne e osso para alguns objetivos até bem bacanas dentro da nossa sociedade e desempenham elas, nessa ficção, um bom papel, mas não são gente.
Nós, por conveniência, fingimos que elas são pessoas para alguns objetivos. É uma ficção, um fingimento do bem, digamos assim, para o bem da economia, etc. Mas sociedades, pessoas morais, como dizem os franceses, não podem delinquir, pois não têm consciência, vontade e finalidade pessoais nas suas ações. Gente, como essas empresas não têm dolo ou culpa, não ostentam condutas e não são imputáveis, muito menos têm potencial consciência da ilicitude, pois não possuem consciência, seja moral, seja jurídica, nós não temos como apená-las. Na ótica penalista, a sua conduta, se é que existe, não é típica ou culpável. Por outro lado, para que apenar? A função de prevenção de outros crimes pela pena não está presente, pois ela não tem consciência e você pode criar uma empresa a qualquer momento, uma outra empresa. E a parte da ressocialização, da reeducação dos infratores? Essas ficções não são capazes de introjetar os efeitos da pena criminal, como se faz no ser humano. Aliás, não há efeito de pena criminal sobre essas pessoas. Torinho Filho, Zaffaroni, Luiz Regis Prado, LFG, etc., todos eles trilham esse mesmo caminho que agora eu humildemente trilho. O STJ e o STF pensam o contrário. Sempre lembrando, tá? Jurisprudência é contrária a isso que eu estou defendendo aqui. Espero que um dia essa jurisprudência mude para o bem do bom senso e da credibilidade do direito perante a população como um todo. Por fim, em quarto lugar, mas sem querer esgotar o rol de argumentos contrários à tese esdrúxula, insisto, da criminalização das pessoas jurídicas, digo que, além da parte do espírito da coisa que foi tratado atrás, também a letra da Constituição está longe de autorizar esse entendimento, pessoal. O artigo 225 diz, no seu parágrafo 3º, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas, algo assim. Em nenhum momento a Constituição diz que haverá os dois tipos de sanção para os dois tipos de pessoas. Ao contrário, ela diz que há dois tipos de pessoas, grande novidade, todo mundo sabe, todos sabemos, e que há dois tipos de sanção, como também nós estamos careca de saber. Ela não entra em detalhes do que incide sobre quem, e nem precisa, pois não é papel de Constituição ficar dizendo o óbvio, desnecessariamente. Autores como Cretella, Reale Júnior, são firmes na defesa desta posição de respeito à letra da Constituição, a par, é claro, da busca do seu espírito, como visto logo atrás aí na minha falação. Por fim, volto a dizer que essa opinião minha não é a do STF, não é a do STJ. Ambos entendem que pessoas jurídicas podem sim ser apenadas criminalmente. O STJ inicialmente entendeu que, para se denunciar alguma pessoa jurídica, seria necessário denunciar em conjunto também uma pessoa natural, envolvida no mesmo crime. O STF, faz um tempo, consolidou, ao que tudo indica, um entendimento contrário, ou seja, até ampliou. Podem ser por ele denunciados as duas, ou só a física, ou só a jurídica. Bem, amigos, por hoje é só.
Pessoal, no próximo encontro nós vamos ter mais artigo 225 da Constituição. Até mais. Carpe diem.